Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da Locus Mariológicos. Vamos começar com o primeiro ponto, que é este. Eu sei que todos vocês me estão a ouvir, já estou a reconhecer algumas faces que vieram do curso anterior que nós tivemos. Vou saudar de forma particular a primeira pessoa que me aparece aqui nas poucas câmaras que eu consigo ver, a Marli Souza. Como está, Marli? Bem-vinda do outro curso, fico contente. Que bom, fico feliz, Daniel. Estou bem, muito feliz por estar aqui. O meu sistema não dá áudio, exatamente porque não posso ser interrompido se algum de vocês liga o microfone, depois não consigo fazer as aulas, não há problema nenhum. Portanto, todos os microfones desligados. Vamos começar pelas apresentações. Para alguns de vocês é a primeira vez que estão aqui junto de nós, da Locus Mariológicos. Nós somos um ente académico, fomos fundados aqui em Roma, Itália. Estamos a trabalhar agora no Brasil, na França, estamos a começar aqui em Itália, também no Japão. E brevemente continuaremos a aumentar a rede dos mariólogos e dos cultores de mariologia nos nossos grupos de WhatsApp e nos diversos mails, nos diversos contactos telefónicos. Uma coisa que foi surgindo ao longo do tempo foi sempre esta dificuldade de entender mariólogo, cultor de mariologia, mariano, toda uma série de complicações. Ora, nesta primeira aula, para que coloquemos os pontos nos is, como nós dizemos em Portugal, vamos começar a apresentar-vos aquilo que são os 3 graus canónicos do ensinamento teológico da Igreja. Para isso, estou-vos a mostrar o site da Congregação para a Educação Católica da Santa Sé, que é, portanto, o Ministério de Educação da Santa Sé, que rege as diversas universidades católicas e pontifícias em todo o mundo. E eles colocaram, há 2 anos atrás, o Qualifications Framework. Ou seja, como é que funciona isso de teologia? E depois já vamos ver como é que funciona isso de mariologia. A informação é pública, está no site. Então é assim. Ao lado esquerdo nós temos os números de anos. Estão a ver? Nós temos o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, etc, etc. Ora, o que é que acontece? Alguém quer estudar teologia, vocês não estão a ouvir bem? Já estamos com problemas de áudio outra vez. Estão a ouvir bem, não estão? Ótimo, ótimo, ótimo. Então, não conseguem ver a apresentação? Vocês conseguem ver a apresentação e ouvem bem, correto? Sim, ótimo. É que vocês que têm o webcam ligado é muito fácil. Eu consigo ver-vos, não vos consigo ouvir. Basta vocês acenarem com a cabeça a dizer sim ou não e automaticamente eu consigo entender como é que vão as coisas, está bem? Para conseguirmos chegar a toda a gente e mantermos-nos dentro dos tempos previstos. Então, vamos lá então. Qualifications Framework. Quero estudar mariologia, Daniel. Muito bem. O que é que eu faço na minha vida? Então faz assim. Biênio filosófico durante 2 anos. Estão a ver, isto é o número de anos universitários. Depois, 3 anos de teologia. Num total de 5 anos de teologia. Depois disso, não podemos traduzir por mestrado, o 2º grau canónico, chamada licença, ok? Licença em teologia, que é o quê? São as chamadas especializações. Em Roma, temos a Pontifícia Faculdade Teológica Mariana, onde eu trabalho, que oferece o 2º e 3º grau canónico em Sagrada Teologia ou Teologia Dogmática com a especialização em Mariologia. Ok? Para obter isto, é necessário, antes de chegar à faculdade, fazer 5 anos de teologia para o 1º grau canónico, depois fazer
2 anos de teologia mais defesa pública da tese para o segundo grau canónico, portanto, o ano 6 e o ano 7. E depois disso, existe o doutorado em Sacra Teologia com especialização em Mariologia, que começa no 8º ano de universidade e depois tem 9º, 10º, 11º. Porquê? Porque tem um mínimo de duração de 4 anos. É o mínimo. Depois tem prórrogas, pode ser prorrogado até mais, portanto, 8 anos. Há casos de alunos que acabam por fazer o doutorado em 8 anos. Significa que o tempo mínimo para ter o 3º grau canónico que habilita a pessoa a poder se chamar de mariólogo, está bem? Isto é para separar as águas, para ninguém ter confusões das coisas. Demora, no mínimo, 11 anos de universidade. Para a Igreja Católica. Que eu saiba, é a única que confere este tipo. As pessoas normalmente fazem os primeiros 5 anos de teologia nos seus países e depois vêm fazer mais de 30 cursos em 4 semestres durante 2 anos na Pontifícia Faculdade Teológica Marianum, aqui em Roma, que é a única no mundo, e depois disso, se de 0 a 30 tiverem uma média que chega a 27, podem ser admitidos para o doutorado em Sagrada Teologia com especialização em Mariologia. Depois do doutorado, tem a defesa pública da tese, tem a publicação da tese, e desse momento para a frente, a pessoa tem um doutorado em Sagrada Teologia com especialização em Mariologia. Muito bem. Depois disso, eu me apercebi, trabalhando na Pontifícia Faculdade Teológica Marianum, aqui em Roma, com alunos de todo o mundo, e trabalhando para o Dicastério da Santa Sé, que se ocupa de Mariologia, a Pontifícia Academia Mariana Internacional. Para vocês terem uma ideia de como é que é o triângulo hierárquico da Santa Sede, temos o Papa, que corresponderia a um Presidente da República, tentarmos encontrar semelhanças. Depois temos um Secretário de Estado, o Cardeal Parolin, que é, portanto, o número 2, que é o Primeiro-Ministro, e depois tem uma série de ministérios, que nós vamos chamar de dicastérios. Está bem? Existe o Dicastério para a Mariologia, onde eu também trabalho, Pontifícia Academia Mariana Internacional, e nós deparamos-nos hoje com um problema gigantesco em relação à Mariologia. Temos ótimos mariólogos, ótimas teses, ótimas publicações, fechadas dentro de universidades, fechadas dentro de circuitos intelectuais da teologia, mas que não chegam às pessoas, até porque é preciso ser milionário para estudar aqui em Roma, ou então fazer como eu, filho da Providência, Nossa Senhora Providência. O senhor parou o seu áudio, ninguém está escutando. O senhor fechou o seu áudio sem querer. Tem que abrir o áudio. Não está pegando. Por gentileza, abre o áudio. Daniel, seu áudio está fechado. Alguém desligou o meu som. Ai. Ora bem, funciona assim. Ninguém pode projetar e ninguém pode desligar o som. Se não quiserem ouvir a minha voz, saiam do grupo, está bem? Ora, vamos então para trás um bocadinho. Então, estávamos a falar do meu caso. Quando eu estudei, eram 10.000 euros por ano. É muito caro. Meu Deus, é quase inacessível estar a gastar 60.000 euros para uma formação em Mariologia, etc. Então, a Locos Mariológicos forma-se como grande parte um conjunto de professores universitários para fazer chegar a Mariologia aos cultores de Mariologia. Se vocês virem os vídeos que estão no Instagram da Locos Mariológicos, vocês veem que nós temos um vídeo, Quem é o Mariólogo, onde eu explico isto.
Em palavras simples, imaginem um estádio de futebol, imaginem os jogadores no campo, portanto, profissionalmente ocupam-se de jogar futebol e vamos-lhe chamar a isso, os mariólogos. Aqueles que estão nas bancadas a ver jogar os mariólogos, vamos-lhes chamar cultores de mariologia. E aqueles que estão fora do estádio e que depois perguntam aos adeptos que compraram o bilhete como é que correu o jogo de futebol, vamos-lhes chamar de marianos. Estão a entender? Para conseguirmos dividir as águas. A Logos Mariológicos oferece agora e no futuro, em língua portuguesa, um projeto que nos vai acompanhar, se Deus Nosso Senhor quiser e Nossa Senhora nos der uma mão. Mariologia ao nível da Mariologia Pontifícia, isto é, da Mariologia que não é ideologia, que não são opiniões pessoais e que acompanha o melhor que a Mariologia faz aqui em Roma e o melhor que o magistério da Igreja tem para oferecer enquanto Mariologia. Estão a entender? Eu não estou aqui para oferecer opiniões pessoais ou coisas originais. Para isso eu fiz uma tese de doutoramento onde eu coloquei toda a minha originalidade, ou tentei colocar, é para isso que serve um doutoramento. Assim sendo, o que é que acontece? Ao fazer este percurso, A paróquia desativou novamente o seu som. A paróquia aí desativou o seu som novamente. Não está funcionando. tirou o som. Ai. O grandíssimo problema que existe em relação portanto, à bibliografia, porque a importação, esqueçam, acreditem. Então, fazendo o curso de espiritualidade e tendo um livro de espiritualidade, é já um livro e depois vamos usar ao longo do curso. Lembrem-se que o livro ainda tem que chegar ao Brasil, tem que ser distribuído a todos vocês, portanto, na próxima semana já vos começa a chegar. Depois disso, depois deste curso, já temos programado o curso de Mariologia do Antigo Testamento, com uma marióloga biblista especializada em acádico e todas essas línguas que ninguém conhece. Depois disso, já vamos começar com um curso sobre aquilo que é a teologia das aparições. Não é um curso sobre a história das aparições ou as mensagens das aparições, mas sobre a teologia das aparições. Acreditem, quando eu estudei aparições pela primeira vez, todos nós na aula ficámos de boca aberta do início ao fim da aula. Uma coisa impressionante, que nem imaginamos. Depois disso, já vamos ter, se Deus Nosso Senhor quiser, Maria e a Palavra de Deus, e depois começamos com a secção bíblica do Novo Testamento, dos 153 versículos sobre Maria, que nos vai alongar as aulas. As aulas, para agora, pelo menos durante o próximo ano, vão ser sempre aos sábados, para vocês poderem ter as aulas e sempre por volta deste horário. Por isso é que nós vamos criando grupos e por aí adiante. Para que todas as pessoas que durante a semana trabalharam, então, possam ter acesso às aulas. Todo e qualquer contacto em relação a Logos, vocês têm o e-mail, vocês têm o Instagram, vocês têm o Facebook e vocês têm também no WhatsApp, como administrador do grupo, onde está escrito Logos Brasil, ou Logos Mariológicos Brasil, a administração portanto, a administração do Brasil, que trata de todas as questões técnicas, logísticas, etc. Está bem? Eu sou professor. Hoje eu estou aqui. Amanhã posso ter um professor em italiano, que a gente depois ensina com as legendas em baixo. Depois da manhã, um mariólogo polaco. Depois da manhã, um mariólogo japonês a ensinar em inglês sobre o coração imaculado de Maria com as legendas em português, etc, etc, etc. Está bem? Dito isto, vamos então começar com a nossa aula. Agora vamos aqui recuperar. Vamos aqui recuperar, sair desta apresentação e vou-vos então apresentar o PowerPoint. Foi necessária esta introdução para vocês terem uma ideia daquilo que é
do porquê daquilo que estamos a fazer, qual o interesse, e depois, claro, no final de cada curso nós emitimos um certificado de participação. Alguns de vocês perguntam, mas isso a nível universitário e por aí adiante. Que eu saiba, já temos 3 universidades que reconhecem o curso de Locos Mariológicos como aquela chamada atividade extracurricular para completar o ciclo de estudos, porque mais ou menos os mariólogos de língua portuguesa que ensinam nas universidades, mais ou menos conheço-os ou conhecem-me, e depois contactando com eles, fui-me apercebendo que eles mesmos dizem aos alunos: vim de fazer os cursos da Locos Mariológicos, a nível de Mariologia, porque eu digo-vos, em língua portuguesa não há mais nada de mais avançado do que isto, de mais atualizado do que isto, mais sequencial. Estão a entender? Ou seja, um programa sequencial, sobretudo estendido no tempo. É verdade que vocês podem comprar um livro numa outra língua e vocês podem estudar em casa, mas o objetivo da Locos não é apenas dar-vos a informação, mas depois vocês vão ver no site que vai abrir no dia 15 de agosto, se Deus Nosso Senhor quiser e Nossa Senhora permitir, em que nós criamos a primeira grande rede de cultores de Mariologia num interface do web, vamos dizer, completamente inovativo. Mas depois, mais para a frente, vocês vão ver. Permaneçam ligados, estejam connosco e nós estamos sempre abertos a tudo aquilo que vocês nos possam dizer de melhoramentos. Escrevam comentários, digam isto pode melhorar, aquilo não estava tão bem explicado. Estamos aqui para crescermos juntos. Última palavra sobre esta questão. Já vi que alguns dos nossos alunos já começaram na internet a fazer cursos de Mariologia para outras pessoas. Esse é o nosso objetivo. Que os cultores de Mariologia, que sois vós, depois possam retransmitir tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer. É por isso que nós vos damos os vídeos das aulas, os PowerPoints das aulas, nem sequer vos damos os PDFs. Nós damos os PowerPoints. Vocês podem escrever, alterar imagens, diretamente o ficheiro do PowerPoint, exatamente para isso. Propaguem a Mariologia. Propaguem o mais possível. Criem cursos online, nas universidades, faculdades, comunidades eclesiais, na paróquia. Se vocês quiserem, chamem-nos. Depois é toda a administração de Locos Mariológicos Brasil que gera a minha agenda no Brasil. Chamem-nos para cursos intensivos nas paróquias para levarmos o melhor da Mariologia em língua portuguesa a todos. Para quem está connosco pela primeira vez, acreditem. Na minha perspectiva, vale a pena. Quem já esteve connosco no curso anterior e continuaram a escolher o curso de Locos Mariológicos, maior honra nós não podemos ter do que o vosso voto de confiança de que aquilo que nós estamos a fazer vale a pena. Dito isto, vamos então começar a nossa hora, já um bocado atrasada, sou português, a nossa hora de espiritualidade mariana para o século XXI. Então, de que é que nós vamos tratar hoje? Existe espiritualidade mariana, espiritualidade contemporânea, espiritualidade pascal, espiritualidade mariana patrística, medieval, moderna, do Vaticano II aos nossos dias. E qual é a espiritualidade mariana para os nossos dias? Ou seja, 2000 anos de espiritualidade mariana concentrados numa hora de aula. Vai ser duro, mas é possível. Espiritualidade contemporânea. Começamos por uma provocação. Carta aos Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vocês lembram-se que foi a frase do grande jubileu do ano 2000. Então, se existe uma espiritualidade, portanto, se Jesus Cristo é o mesmo, qual é a necessidade de uma espiritualidade renovada, atualizada? Porque os valores do Evangelho são os mesmos. Para que é que isso é possível? Como é que isso é possível? A grande provocação que nos fazem. Muito bem. Vamos a ver se de facto é ou não é possível. Maria é capaz de Deus. A frase original é sempre o homem é capaz de Deus. Neste caso, Maria é capaz de Deus. Porquê? Pela nova existência, segundo o mesmo Espírito que cobriu Maria, nós tornamos-nos criaturas novas. Vamos entender isto por batismo. Okay. A participação, através deste mesmo Espírito, que Maria era cheia do Espírito Santo, esteve presente na encarnação, esteve presente na ressurreição, foi a primeira a viver a vida intratrinitária.
Pensemos na revelação trinitária da Anunciação. Hã? Então, se é o Espírito que funda a espiritualidade e a espiritualidade cristã vai ter a ressurreição e a encarnação como plataforma a partir da qual se desenvolve, podemos prescindir de Maria? Vejamos. Cada geração, neste caso a nossa geração, se realmente existe segundo o Espírito é criativo, o Espírito vivifica, o Espírito renova todas as coisas. Assim sendo, se o Espírito que é eterno concedeu uma maternidade espiritual a Maria, se a maternidade existe em razão do Espírito, então essa maternidade vai ser o quê? Eterna. Depois, mais tarde, vamos ver isto ponto por ponto. Assim sendo, se a atividade de Maria é uma atividade eterna, perene, então não podemos ter uma espiritualidade que prescinda da maternidade espiritual. Mas vamos ver mais para a frente. Agora dou-vos grandes chavões de conclusões, mas vamos ver mais para a frente. Então, da grande majestade de Deus, que era garantia através de uma grande instituição chamada Igreja Católica, nós chegamos ao estilo contemporâneo do século XXI e passamos a ter uma espiritualidade cada vez mais íntima, mais específica, mais silenciosa. No íntimo silêncio da oração que encontramos o Espírito Santo, no mesmo silêncio da oração nós encontramos a fraternidade nesta mesma comunhão espiritual. Ou seja, a sensibilidade espiritual das comunidades eclesiais alterou-se. Então, assim sendo, nós temos uma espiritualidade com Maria. Vamos construir uma pirâmide invertida. Começamos com espiritualidade, que serve para as 22 religiões e também para aquilo que são, portanto, as diversas correntes de espiritualidade animísticas, etc., que existem no mundo, e vamos tentar definir, está bem? Então, por espiritualidade, nós entendemos necessidade interior de elaborar uma compreensão pessoal do sentido da vida que seja global e profunda, sem esquecer os seus limites, que é a morte. Nós vamos ver no final desta aula como a morte é a chave de ouro para a espiritualidade mariana contemporânea para o século XXI. Vamos já ver. Então, espiritualidade. Espiritualidade cristã, uma proposta de definição. Existência vivida na docilidade à ação do Espírito de Deus na sua dimensão prático-caritativa, a partir do testemunho privilegiado dos santos, em função das exigências do caminho de santidade. Muito bem. E a espiritualidade mariana, portanto, não é? Coincidência permanente e unificante do espírito humano com o espírito divino. Estão a ver a profundidade de uma definição deste género? Vocês imaginem que, a determinada altura do desenvolvimento do embrião, como vocês sabem, a Mariologia é uma ciência transdisciplinar, nós tocamos todos os instrumentos, todas as orquestras, acreditem. O coração da mãe, sabemos hoje que o coração da mãe e o coração do filho, a determinada altura do desenvolvimento do embrião, são um só. Vocês imaginem, quando o Santo António diz que se Deus quis conhecer a humanidade no ventre de Maria, será no mesmo ventre que a humanidade conhecerá a Deus. A compreensão profunda espiritual que ele já tinha desta maternidade. E a compreensão que nós hoje, com as ciências humanas, temos desta maternidade. Coincidência permanente e unificante do espírito humano com o espírito divino. Qual é o primeiro princípio da Mariologia? No método escolástico, o método dedutivo, falava-se que o primeiro princípio, pensemos em São Lourenço da Brindisi, o primeiro princípio seria a maternidade divina. Outros colocavam como primeiro princípio
o chamado proto-evangelho de Gênesis 3:15, por ser o elemento cronológico mais próximo da Mariologia. Acontece o Vaticano II, recupera-se a grande tradição querigmática, querigma que significa anúncio, a grande tradição querigmática cristã que anuncia, em primeiro lugar, Jesus Cristo, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem. Então, a Páscoa torna-se o centro de toda a teologia. Deve partir da Páscoa. Não é? O chamado método histórico-salvífico. Parte da Páscoa. Quem é Maria na Páscoa? 4 pontos, muito simples. Tudo isto são grandes conclusões muito, muito simples. E participa de uma forma singular e autêntica e testemunha, na nossa tradição eclesial, Nossa Senhora dos Prazeres, Santa Maria Gaudiorum, é a primeira testemunha da ressurreição de Cristo, como está nessa representação desse quadro que vocês podem ver, que é Cristo ressuscitado que aparece em primeiro lugar a Maria. Depois, como Imaculada Conceição, portanto, Maria desde toda a eternidade recebe retroativamente a redenção de Cristo para poder ser a mãe de Deus, que obviamente não podia coexistir com o pecado, ainda que veja as consequências do pecado, porque morrer o filho da cruz, como é óbvio. Como Imaculada Conceição, Maria, junto à cruz, vê as consequências do pecado, tem uma solidariedade, uma particular cooperação na obra da redenção de Cristo e, ao mesmo tempo, intercede pelo pecador penitente. No Evangelho de São João, ele faz coincidir a hora da mãe com a hora do filho, pré-anuncia isso nas bodas de Caná. Nós depois vamos ver todas estas passagens e o que significam e os significados espirituais profundos, e depois, mais lá para a frente, vamos abrir cursos de Mariologia a partir do original grego da Sagrada Escritura para entender a profundidade de cada uma destas palavras e depois a sua ligação com o Antigo Testamento, etc. Portanto, não se preocupem se não têm toda a Sagrada Escritura à memória, que nenhum de nós tem, nem sequer os 153 versículos à memória nós não temos, mas podemos consultar cada um deles, e vocês, adquirindo o livro, portanto, o livro Nascido de Mulher, este livro de espiritualidade, o que é que vai acontecer? Nós colocamos de propósito todos os textos bíblicos e magisteriais que nós citamos, nós também o colocamos por extenso no texto, de forma a que a pessoa, abrindo o livro, não tem que abrir mais 3 e 4 livros para ver notas, para consultar, para confrontar. Dessa forma, com um livro só, toda a informação está lá dentro. Para ajudar do ponto de vista pedagógico é muito mais simples. Depois, a questão do caminho. Nós temos muito na cabeça que a Igreja é povo de Deus, é povo do deserto, é povo de Deus, etc. Ou o chamado Laustoteu. Contudo, essa a expressão que mais tarde entra no cristianismo, ainda que tenha sido utilizada por São Paulo, não foi a mais comum a expressão. Curiosamente, foi a expressão caminho. Então, as bodas de Caná pré-anunciam a Páscoa. A singularidade de Maria na Páscoa em favor da humanidade não é autónoma neste caminho, não é? Imaginem este caminho até Jerusalém, porque Jorge que anuncia, caminhava-se até Jerusalém. Maria é o reflexo desta espiritualidade pascal de Jesus, neste grande caminho que vamos lhe chamar a peregrinação da Igreja. Espiritualidade mariana patrística. Ora, colocando cronologicamente a primeira carta aos Tessalonicenses como o primeiro texto a ser escrito do Novo Testamento por volta do ano 54, colocando o livro do Apocalipse como tendo sido escrito no ano 110, indicativamente, como o último escrito do Novo Testamento, entre 54 e 110, nós vemos Inácio de Antioquia, que morre em 110, que já fala, juntamente com Justino Mártir, com Ireneu de Leão, etc., que em Maria existe na criação restaurada, nesta balança entre
pecado e graça, Maria como nova Eva. O primeiro testemunho da reflexão cristã pós-apostólica, imediatamente pós-apostólica, acerca de Maria. No terceiro século, nós vemos Orígenes que coloca Maria na história da salvação. De facto, se vocês quiserem saber mais sobre Orígenes, na nossa série de Maria, nos 5 minutos com Maria, nosso programa de domingo, que sai todos os domingos religiosamente às 10 da manhã, hora Brasília, nós temos agora toda a série patrística dos vários autores da patrística que nós selecionamos, que tem os mais pertinentes testemunhos acerca do pensamento mariológico. O último que nós lançamos, portanto, domingo passado, foi Orígenes. Se vocês quiserem ver uma versão estendida do que aqui estamos a dizer, basta ir ao nosso canal de Facebook, ao nosso canal de Instagram, ao nosso canal de YouTube, clicar. Então, Orígenes vê que a vida espiritual de Maria cresceu entre dificuldades e defeitos. Esta interpretação da espada de Simeão, né, que trespassará a tua alma, purificada através da redenção. Portanto, aqui nós estamos a ver uma atenção muito grande àquilo que diz a Escritura, a não cristalizar figuras longe de uma antropologia que depois o Papa São João Paulo II vai colocar na história da Igreja com a encíclica Redentoris Mater, pelo ano mariano do ano 87-88, onde ele fala, como tema principal, a peregrinatio fidei, ou seja, Maria que peregrina na fé, tal como a Igreja, diz o Concílio Lumen Gentium, peregrina na fé. Estou a entender estas origens de todos estes homens que viveram a fé em outros tempos, mas que releram marianamente as questões de fé. Depois, no século IV, encontramos já Santo Ambrósio de Milão com Maria como modelo exemplar de virgindade, porque visão final escatológica, e como modelo da vida monacal, que deu o grande boom no cristianismo latino com São Bento, tendo sido iniciada a nossa vida monacal, como nós sabemos, por Santo António Abade do Egito. Portanto, veio do Oriente para o Ocidente a vida dos mosteiros. Depois, no século V, em Éfeso, temos a grande proclamação de Nossa Senhora como Theotokos. Maria, objeto de culto litúrgico, integração ao mistério natalício como a extensão do culto do ressuscitado. Quem esteve no curso anterior de Maria na vida pastoral, viu como nós tratamos Maria na liturgia, não a partir do Advento, mas a partir da Quaresma, como preparação para a Páscoa, e só então, no final, é que fomos ao Advento, exatamente para respeitar cronologicamente todo este percurso de construção, de reconhecimento mariológico da sua função na vida da Igreja. Em síntese, os padres da Igreja consideravam que o Espírito Santo perpetuava a virtude caritativa pascal de Maria na experiência sacramental da Igreja. Ora, a palavra sacramento, em português, em latim diz-se sacramentum, que tenta traduzir a palavra grega de mysteria. Ora, mysteria nós depois traduzimos por mistério. Quando nós dizemos Maria no sacramento, no mistério de Cristo e da Igreja, o que lá está escrito é Maria no mistério de Cristo e da Igreja, Maria no sacramento de Cristo e no sacramento da Igreja. Maria que participa nos mistérios do Filho, aquilo que significa é Maria que participa nos sacramentos da vida do Filho. Ora, nós temos a concepção dos 7 sacramentos, mas se nós andarmos à profundidade e entendermos o sacramento como aquilo que realiza aquilo que significa, presença real, efetiva e viva de Deus no meio de nós, ninguém experimentou mais, permitam, sacramentalmente Deus do que Maria. É a Sagrada Escritura que o diz. Não é o Daniel. Depois de toda esta explicação, claro. Como dizia Ireneu de Leão, acerca de Maria, Cristo abriu o ventre puro que regenera os homens para Deus. Temos já aqui a ligação de Maria Sacramento, Maria Fonte Batismal. Mais tarde, de São Leão Magno, vai nos dar uma frase que ficou até os dias de hoje: deu a água batismal, o Espírito de Cristo deu a água batismal o mesmo que conferiu à mãe. São fases muito profundas de Maria na vida da Igreja.
Continuando o nosso percurso, espiritualidade mariana patrística. Ora, a patrística, então, vai balançar-se entre o chamado binário, não é? Onde andam os comboios que têm sempre aqueles trilhos metálicos, aqueles 2 trilhos metálicos. Então cria-se este binário. De um lado, nós vemos no Concílio de Calcedónia Maria, presença da vida humana salvífica de Jesus, devoção e imitação de Maria, maternidade divina. Porquê é que Maria é importante? Porque foi mãe de Jesus. No Concílio de Éfeso, em 431, nós temos a acentuação da maternidade espiritual de Maria. Porque é que Maria é importante? Porque transcendeu, porque tem um lugar revelante no culto enquanto intercessora. Maternidade espiritual, maternidade divina. Estas duas linhas e o equilíbrio destas duas linhas é aquilo que nos conduz hoje perante uma Mariologia que nós chamamos de equilibrada. São exatamente estas duas linhas. Depois nós mais tarde vamos falar de tudo isto. Como podem imaginar, são 12 aulas que nós vamos ter. Portanto, vamos tratar muitos destes argumentos. No Ocidente, a patrística termina com a queda do Império Romano. No Oriente, a patrística termina com a morte de São João Damasceno. Últimos autores da patrística oriental. Germano de Constantinopla, que morreu em 733, diz que nenhuma graça é obtida sem intercessão da Virgem. Portanto, já estamos Nossa Senhora como intercessora. São João Damasceno vai nos dizer que é necessário consagrar-se à Virgem, dado que ela está presente onde floresce a vida espiritual. Ora, reparem o termo consagrar-se à Virgem. Então, tendo isto em consideração, a Logos Mariológicos preparou, na pessoa da Caroline, que vocês conhecem, preparou um livro que se chama De Coração em Coração, sobre a releitura, reconstrução, à luz daquilo que é a reforma conciliar, se quisermos, ou que é a Mariologia contemporânea, ou a Mariologia pontifícia, como eu a chamo, sobre a consagração à Virgem Maria. O livro chama-se De Coração em Coração. Então nós pensamos, para fazer-vos chegar o melhor, vamos abrir, portanto já estamos em setembro, está bem? 3 aulas sobre, depois vão abrir as inscrições, são gratuitas, 3 aulas sobre a origem, as raízes da consagração a Maria. O que é que mudou, o que é que não mudou, como se chama, o que é que significa, etc. Depois disso, cada um dos dias de outubro, porque o livro está dividido justamente em 30 dias, vai-se fazer a oração em direta no Instagram para chegar ao último dia de outubro e fazer então o ato de entrega a Maria. Desta forma, todos os cultores de Mariologia que pertencem à rede de Logos Mariológicos poderão ter um meio, um instrumento válido, efetivo e compreensivo do ponto de vista mariológico para aquilo que é hoje a realidade da consagração a Maria. Este é o trabalho da Logos Mariológicos. Bem-vindos. Continuando. Depois nós temos, já no início daquilo que é a Idade Medieval no Ocidente, Santo Ildefonso Toledo, que vai falar de uma devoção à Virgem como serviço permanente. Ora, o que é esta devoção à Virgem? Nós já estamos no Ocidente com a queda do Império Romano e com o refazer de estruturas sociais, políticas, eclesiais de uma nova realidade de novos impérios, reinados, etc. Então Maria começa a ter uma função social muito forte, como também forma de coesão social da chamada Christianitas. Então estes autores já vão começar a dar uma conotação de Mariologia social
de forma a, como vos posso dizer isto, a unir uma sociedade que de um momento para o outro se viu completamente. Vocês imaginem o Brasil, vamos imaginar, imaginem no Brasil que de repente caiu o governo e ninguém governa. E cada cidade se autogoverna. Nós vamos imaginar isto. Um caos absoluto. E depois como é que se faz? Foi isso que a Europa viveu com a queda do Império Romano. Espiritualidade mariana, medieval e moderna. Na Igreja Oriental, lembram-se de Maria no culto litúrgico, nós temos na anáfora eucarística o seguinte texto. Nós te oferecemos este sacrifício. Nós também temos esta frase. E depois acrescentaram, até os dias de hoje, em particular, pela nossa Santíssima, Puríssima, tão abençoada e gloriosa, soberana até ao tocos e sempre Virgem Maria. Depois do século XII ao século XIII, começam a nascer as glórias de Maria, as narrações edificantes, chamadas legende. O que é que são as legendas? As pessoas traduzem por lendas. Lendas então não é verdade, são histórias da carochinha. Não tem nada a ver com isso. Em latim, legende significa, a tradução literal, aquilo que deve ser lido. É isso que significa a palavra legende. Então, Maria constitui-se na devoção e na literatura como a guia da existência virtuosa, mãe de misericórdia, pensemos no Salve Rainha, que nasce neste período, para a salvação pessoal e o bem-estar público. Lembram-se da Mariologia Social aqui a funcionar? De facto, é curioso ver na literatura que o mais antigo texto mariológico em língua portuguesa vai ser numa fase arcaica da língua portuguesa que nós chamamos de galaico-português, tá bem? Com as chamadas Cantigas de Santa Maria do Rei Afonso. Essa é a primeira obra de Mariologia, marianeidade, se quisermos, já em língua portuguesa. Depois, para vermos a primeira obra de Mariologia com o nome de Mariologia, vamos ter que esperar de Plácido Nigido, em 1602, que imprime o livro Summa Sacra Mariologiae. Esse livro, a primeira vez em absoluto que nós tínhamos conhecimento que se utiliza a palavra Mariologia. Logo, existem 3 exemplares no mundo que nós saibamos, em catálogos públicos. A Locos Mariológicos está a preparar uma edição facsímile, é claro que o livro foi escrito em latim, uma edição facsímile desse livro. Vocês podem imaginar a delicadeza portanto, de uma edição desse género, com uma grande introdução, de forma a compreender o porquê nasceu, o que é que o livro contém, etc. Porque não é a intenção de fazer uma tradução do livro, para nos dar, porque eu vou ser o primeiro a comprar o livro assim que estiver pronto, para vocês poderem ter, como cultores de Mariologia, a razão pela qual vocês estão a fazer este curso, uma edição, se Deus Nosso Senhor quiser, de capa dura, porque estamos a falar de uma edição única, histórica, porque que eu tenha visto, desde 1602 nunca mais ninguém editou o livro, do primeiro livro de Mariologia do mundo. O primeiro livro que utiliza a palavra Mariologiae, em latim. E estamos a preparar essa edição. Nós estamos cheios de novidades, graças a Deus. Vocês vão ver de semana em semana, nascem sempre novas coisas para podermos levar a rede de mariólogos e cultores de Mariologia para a frente em língua portuguesa. Então, já temos aqui Maria na devoção e na literatura. Depois, no século XIV e XV, nós já vamos a entender uma espécie de comércio de redenção em que, porque sou devoto à Virgem, então ela me protege. Portanto, a proteção materna de Maria, Nossa Senhora da Misericórdia, aquela imagem iconográfica que nós vemos de Nossa Senhora com um grande manto que envolve as pessoas. Já estamos nessa época, que nós chamamos normalmente de Nossa Senhora da Misericórdia. E depois, dentro deste contexto, nós vamos ver com o primeiro a chamada reação protestante com Martinho Lutero.
Martinho Lutero, como monge agostiniano, o que é que ele faz? Olha para a Sagrada Escritura e diz: Maria é venerada só na sua maternidade divina, só na sua perpétua virgindade, só na sua santidade exemplar. Porquê? Porque ele estabelece 3 princípios, ignorando a tradição, estabelece 3 princípios. Só Deus, só a fé, só as Escrituras. Não é? Só. Então, fica de fora a maternidade espiritual, que significa intercessão. Fica de fora a comunhão dos santos, que significa invocação. E fica de fora a possibilidade criatural de cooperar à obra redentora de Cristo, através da mediação de Maria. Agora vamos ver como é que o catolicismo respondeu. Nascem não tanto a imitação das virtudes de Maria, quanto as grandezas e os privilégios da Virgem Maria. Nascem novas linhas de espiritualidade mariana, através de Maria como modelo único ao qual nós devemos nos inspirar, a chamada Oblatio Maria. Nasce a alma que deve conservar a memória da mãe de uma forma igual para com Maria. Estamos a falar da espiritualidade jesuítica, estamos a falar da espiritualidade do Monte Carmelo, e já vos podemos anunciar que mais lá para a frente, se Deus Nosso Senhor quiser, teremos, se Deus Nosso Senhor quiser, todo um curso sobre Mariologia Carmelita, ou seja, passarmos toda a história teológica, mariológica dos carmelitas, até chegar às perspectivas atuais desta grande tradição eclesial que é a Mariologia Carmelitana. Depois temos a Santa Escravidão para com Maria. Vocês estão aqui a recordar-se. Na patrística nós já ouvimos este serviço permanente a Maria, não é? Que temos, portanto, na idade moderna temos Montfort, depois papas como Clemente XI, Bento XIII e Clemente XIII, que fazem documentos doutrinais sobre a piedade mariana com a questão das indulgências e com a instituição de novas festas marianas. Quem já fez Mariana Pastoral já viu as voltas que deu o calendário litúrgico para chegar aos nossos dias, que não é tão linear assim. E depois disso, nós temos a Revolução Francesa. Ora, a Revolução Francesa vai sendo acompanhada, este período da Revolução Francesa, de 1789 até 1962, com a abertura do Concílio Vaticano II, o que é que nós vamos ter? Vamos ter uma espiritualidade mariana tendencialmente ligada a milagres que aconteceram nas aparições marianas. Este desejo de comunicar diretamente com a Virgem Maria, e vai ser neste grande contexto mariano, se quisermos, que assistimos à definição do dogma da Imaculada Conceição pelas mãos do Beato Pio IX em 8 de dezembro de 1854, que vai fazer florescer novas congregações de espiritualidade a partir da vida exemplar de Maria. Com isso nascem também, na Aliança de Maria, os padres marianistas, uma vida ao serviço de Maria com Deus e em Cristo. Por exemplo, a Locos Mariológicos na França está a atuar exatamente com um padre marianista, que está tudo no nosso canal do YouTube, se quiserem ver em francês. Depois temos os padres maristas, a grande tradição marista, viver a vida de Maria, pensar com Maria, julgar com Maria, sentir e agir com Maria em cada coisa. E dentro desta linha, já estamos a chegar, portanto, ao século XX, ao início do século XX, nós vamos vendo um repensamento teológico da espiritualidade mariana, como, através das fontes cristãs, nascem os congressos mariológicos, nascem os centros de estudo mariológicos, por exemplo, a Faculdade Teológica Mariano nasce oficialmente em 1950. Estamos a fazer 70 anos. E se Deus Nosso Senhor quiser, teremos dentro deste ano um encontro com o Santo Padre, etc, etc. Chegamos ao Papa Pio XII, último Papa antes do Concílio Vaticano II, que se torna como promotor oficial do movimento mariano.
1942, a consagração da Igreja Imaculada do Coração de Maria. 1950, a definição dogmática da Assunção da Virgem Maria. 1954, o centenário da definição da definição da Imaculada Conceição de Maria com a proclamação da realeza de Maria, e o ano mariano de 1954, no qual ele pega no ícone Maria Salus Populi Romani e portanto, o presidente da Pontifícia Academia Mariana Internacional, o padre Carlos Balic, organiza este ano mariano, portanto, faz construir esta coroa a Maria, ou o grande ícone Maria Salus Populi Romani. Vocês lembram-se da Sexta-feira Santa deste ano, a Praça São Pedro deserta, a chover, tinha o Santo Padre com uma cruz, o chamado Cristo Miraculoso da Igreja de Via del Corso, dos Servos de Maria, e do outro lado tinha o ícone Nossa Senhora, que está em Santa Maria Maior, que é a imagem por excelência mariana de Roma, e essa imagem foi coroada pelo Papa Pio XII, onde, no balcão onde os papas saem quando são eleitos, né? Quando são eleitos Papa, Gaudiana anunciou vobis, habemos Papa, e abrem as janelas, né? E vem o Papa fora, colocaram ali a imagem de Maria Salus Populi Romani. Centenário de Lourdes, 1958, que começou com a Peregrinatio Maria. O que é que significa isto? A imagem de Nossa Senhora peregrina que vai de casa em casa, de paróquia em paróquia, diocese em diocese, de nação em nação. Atualmente temos muito famosas a imagem de Nossa Senhora de Fátima peregrina, não é? Que vai, é nesta época que começam estas peregrinações das imagens de Maria. Então, para concluir, mesmo a chegar ao Vaticano II, o que é que nós temos? Uma correspondência entre existência virtuosa de Maria, devoção de Maria. Portanto, o católico apostólico romano é devoto de Maria para ter uma existência virtuosa cristã. O chamado exercício das virtudes. Se quiserem linguagem técnica, o caráter aretológico do homem catapneumático, segundo a antropologia paulina. São tudo um conjunto de termos, mas é muito simples. A questão das virtudes no homem segundo o Espírito em São Paulo. Às vezes estudamos assim estas áreas de grego e depois transformamos isto de uma forma que ninguém consegue entender. Então, chegamos à espiritualidade mariana do Vaticano II aos nossos dias e depois no final aquela que vai ser a espiritualidade contemporânea. Ponto de partida. Começar a olhar para a Virgem a partir da Igreja e da história da salvação. Passamos do modelo de intercessão de Maria para o exemplo de Maria. Okay? E as razões têm a ver com um movimento de renovação ecuménica. Para terem uma ideia, na Pontifícia Faculdade Teológica Mariana ensinam protestantes, ortodoxos, bizantinos e católicos. E não, portanto, estão a entender, não é? Depois temos o movimento mariano, não é? Com o movimento mariano, nós vamos entender o movimento, o chamado movimento assuncionístico de Maria, Assunta, advogada de todas as graças, e mediatriz, etc, etc. Movimento patrístico, renovação das fontes, pensamos no Padre Trapé, movimento e toda a escola francesa de Léon Fouvrier, Henri de Lubac, Bossart, Danielou, von Balthasar, é todo este movimento patrístico que fundou a Source Chrétienne. Depois o movimento litúrgico, pensemos no Padre Odokazel, né, que nos deixou a liturgia como os mistérios, né, esta renovação dos mistérios. Movimento bíblico, pensemos ao grande Padre Lagrange, etc, etc. Assistimos a uma harmonização de Maria com o mistério cristão, portanto, recuperar Maria para o mistério cristão. Foi refeito todo o calendário litúrgico e as diversas festas litúrgicas a partir do mistério pascal. O Espírito Santo, o Deus desconhecido, como chamou o padre René Laurentin, foi redescoberto e a sua função, mesmo a relação entre Maria e Espírito Santo, foi redescoberta.
E depois assistimos a movimentos de libertação a partir do Magnificat, que agora não vamos entrar em pormenor acerca disto. Então, o sentido da espiritualidade mariana começa a ser, isto é muito importante, a simbiose entre os valores eclesiais e a cultura de cada época. Porque o espírito recria, vivifica, torna-nos espontâneos. Dizia Afonso Speyer, o grau máximo de liberdade é a espontaneidade. Isso faz o Espírito Santo em nós. Então, quando vocês veem uma espiritualidade mariana que não recria, que não conhece o passado, que não quer saber do presente, desconfiem. Porque provavelmente não é Mariologia, ainda que as intenções sejam boas, mas pode ser ideologia. Existe um movimento eclesial que teve durante uns 3, 4 anos uma casa do outro lado da estrada da minha faculdade, e esse movimento eclesial, uma nova comunidade eclesial, autodefine-se como mariana. Nunca nenhum dos seus alunos veio estudar Mariologia. E estavam do outro lado da estrada. Vamos continuar. Que espiritualidade mariana, então, para os nossos dias? O que é que mudou? Mudaram os costumes sociais, a sensibilidade dos povos, os modos de expressão artística, formas de comunicação social, manifestações de sentimento religioso. Consequências. Eliminação de elementos caducos. Incorporação de valores prévios, conformação dos dados doutrinais do magistério com a Mariologia, que é aquilo que está a fazer locos mariológicos. Juntar os mariólogos, o magistério da Igreja sobre Maria, levá-lo diretamente à sua casa, onde quer que se encontre, através da internet. É isso que nós estamos a fazer. Aplicação prática da renovação da espiritualidade mariana. Igrejas locais, famílias religiosas, novas comunidades eclesiais. Tudo isso através da cultura contemporânea, onde esta simbiose que eu vos falei dos valores eclesiais se vão encontrando com as ciências humanas, com a antropologia, etc, etc. Portanto, o que é que mudou? Mudou o paradigma. A partir da Páscoa, a inculturação, se quisermos, a encarnação da espiritualidade mariana contra aquilo que é hoje a cultura de morte. Porquê? Se vocês pensarem, a cultura de hoje promove a morte e esconde a morte. Maria assiste à paixão, morte e ressurreição de Cristo. Ela mesma cumpre as promessas da ressurreição da carne através da sua morte, como sendo a primeira criatura a receber a ressurreição da carne na sua gloriosa assunção em corpo e alma. Então, perante a cultura de morte, elemento claramente dominante da cultura atual, ocidental pelo menos, e também oriental, nós encontramos o denominador comum de ser mãe de vida, mãe dos viventes. Lembram-se o título de Eva, Mater Viventium, a mãe dos viventes, que o cristianismo transfere para Maria, porque o Espírito Santo, que dá vida, a cobriu completamente. E através dela conhecemos o autor da vida. Dito isto, vamos agora às nossas 3 conclusões muito rápidas. Ressurreição e assunção são mistérios de vida perante a morte. Lembrem-se da primeira definição de espiritualidade. Consciência humana que as ciências não sabem nem de onde vem, nem para onde vai. Que existe antes do corpo biológico e continua para lá do corpo biológico, tanto quando nos dizem as ciências. As aparições de Jesus e Maria ao longo dos séculos são um elemento que confirmam exatamente esta experiência de ressurreição e de assunção. Dito isto, muito obrigado pela vossa atenção. Escrevam agora as vossas perguntas no chat lateral. Vocês têm um chat lateral no Google Meet. Escrevam as vossas perguntas. A organização da Locos Mariológicos no Brasil vai extraindo as perguntas, atinentes, claro está, ao nosso tema.
vai enviar para mim e eu procurarei nos próximos minutos responder. E este esquema de aula que vocês viram hoje vai ser sempre o esquema de aula da Locus Mariológicos. Experimentamos várias coisas, falamos com pedagogos acerca da forma como poderíamos realizar. Quem já esteve comigo noutras aulas já o sabe. Para agora é a forma melhor. Tem melhores formas, tem conselhos para nos dar? Por favor, escrevam-nos para podermos melhorar.